Colligite cisania ad comburendum, triticum autem inoreum meum. Ajuntai o joio para ser lançado no fogo. O trigo, no entanto, juntai-o no meu celeiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nosso ano civil vai se aproximando do fim, também o ano litúrgico, acompanhando esse movimento, vai se aproximando do fim. E o ano litúrgico, com as suas festas, com as suas leituras, com as suas celebrações, vem nos lembrar também que a nossa vida está chegando ao fim. Nós celebramos a festa de Todos os Santos, não faz muito tempo, e vimos ali a meta da vida cristã, a santidade. Celebramos logo depois a memória dos fiéis defuntos e vimos uma das maiores certezas que nós temos, uma das poucas certezas que temos nessa vida, que nós morreremos também. E nos últimos domingos, a liturgia vem lembrando-nos constantemente que nós passaremos, que essa breve vida também a nossa passará. E é por isso que hoje, no Santo Evangelho, a liturgia nos propõe a lembrança do nosso juízo. Lembra-nos aquelas palavras de nosso Senhor, da parábola, que ele fala, que ele, usando de uma analogia, fala do nosso juízo, o julgamento que havemos de enfrentar quando chegarmos na outra vida, quando nós passarmos também pela morte. Meus amados irmãos, isso não é nenhuma novidade. Naquele semeador, nós vemos a figura do Deus justíssimo que nos espera no céu. E nós podemos ser ou joio ou trigo, a depender de quem é que semeará boas ou más obras nas nossas vidas. É isso que nós vemos na parábola do Santo Evangelho de hoje. E é por isso que a liturgia vai nos lembrando das últimas coisas. As últimas coisas que lá no nosso catecismo nós aprendemos, os novíssimos do homem, a morte, o juízo, o inferno ou o paraíso. E nós devemos manter isso em nossas mentes, nós devemos pensar muitas vezes sobre isso, porque é aí que está a chave para nós ganharmos a vida eterna do céu. O pensamento da morte seria tenebroso, seria mórbido, seria infeliz, seria pessimista, se não fosse a ressurreição de Cristo. Porque Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, venceu a terrível realidade da morte. E se com ele morrermos, com ele também ressuscitaremos. E com ele reinaremos, se formos fiéis. Sabemos que nós encontraremos então nosso Senhor, e se morrermos na sua amizade, passaremos também a eternidade unidos com ele. Mas, se nós tivermos escolhido uma espécie de vida afastados de Cristo através do pecado, ele não forçará na última hora, ele não forçará que nós passemos a eternidade, ele não forçará a nossa liberdade para que vivamos uma eternidade da maneira como nós não quisemos viver um breve período de tempo. E aí, meus amados irmãos, a terrível realidade da separação eterna de Deus será o nosso destino. A separação eterna de Deus, que com outro nome chama-se inferno.
E aí nós seremos o joio, seremos ajuntados e lançados ao fogo, por nossa culpa, por nossa própria responsabilidade, porque nós não fomos abertos ao amor de Deus. Portanto, nós sabemos duas coisas, meus amados irmãos, da morte. E é isso que eu quero lembrar-vos hoje. Dois pontos principais sobre a morte. Ela chegará para todos, é a primeira. Ela chegará também para nós. Essa breve vida, a nossa breve vida, está passando. E isso independe, quer queira, olhemos para isso constantemente, quer não. Porque nós podemos, muitas vezes com medo, fechar os olhos para a morte. Imprudentemente, fechar os olhos para nosso destino eterno. É como a história daquele pároco que, pregando sobre a morte na sua paróquia, lembrou os seus fiéis. Meus amados irmãos, meus queridos paroquianos, um dia todos vocês morrerão. E enquanto toda a assembleia, todos os fiéis guardavam seus pensamentos, as suas meditações, naquelas coisas que faziam da sua vida, um homem, com um sorriso sarcástico, virou para o seu vizinho de banco e disse para ele: ainda bem que eu estou aqui só visitando, não sou dessa paróquia. Meus amados irmãos, nós também muitas vezes podemos ser assim, achar que a morte é só para o meu vizinho, só para aquele que já foi, que já me precedeu. Podemos fechar os nossos olhos para uma realidade que também será nossa. Um dos grandes intelectuais prezados, mais prezados nas nossas universidades, Sartre, proibiu qualquer pessoa do seu convívio de que sequer mencionasse a palavra morte na sua presença. Um pseudo-intelectual, um homem respeitado, bem-sucedido até, mas que fechou os olhos para uma das realidades mais constantes na vida do homem. De outra parte, Alexandre, o grande, o imperador grego, o grande conquistador, encarregou um dos seus súditos de dizer para ele cotidianamente: Alexandre, meu rei, o Senhor também morrerá. A morte, meus amados irmãos, é constante para todos nós. Essa é a primeira coisa que nós sabemos dela. A segunda, no entanto, se também os pagãos conhecem a morte, a segunda realidade sobre ela foi Cristo quem nos veio revelar. Com a sua ressurreição, Cristo venceu a morte e venceu-a também em nosso favor. Nós, se a nossa vida é breve, se a vida de Cristo, se ele passou 3 dias no seio da terra, no túmulo morto, a nossa vida também será igualmente breve. Mas ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos no último dia, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Seremos juntados ou como trigo no divino celeiro, ou seremos juntados para sermos lançados no fogo eterno, longe da presença de Deus. Se Cristo ressuscitou, meus amados irmãos, nós também ressuscitaremos. E se morrermos unidos com Ele, reinaremos também com Ele. E é por isso que nos últimos domingos, que nas últimas festas, a igreja apela constantemente para nós. Lembremos-nos da nossa realidade. Lembremos-nos dos nossos novíssimos, daquelas últimas coisas que nós, inevitavelmente, também enfrentaremos. O crucifixo, meus amados irmãos, é uma constante lembrança da morte de Cristo e da nossa morte. Se ali está representada a morte de nosso Senhor, está representada também a biografia das nossas vidas. É como o resumo das nossas vidas. O crucifixo, que nós o temos no Santo Altar, que nós os temos também nas paredes de nossas casas, que talvez nós também tragamos nos nossos pescoços. Que nós talvez
tragamos conosco nos bolsos, atados ao terço, é o crucifixo, que traz o resumo de nossas vidas. Naquele inocente, condenado sem culpa, nós vemos a nossa justa condenação. Naquela cabeça coroada de espinhos, nós vemos o nosso pecado de orgulho, o nosso pecado de soberba. Nas mãos transpassadas por agudíssimos pregos, nós vemos todas as vezes que nós fomos ambiciosos, apegados aos bens desta vida. Nos seus pés, cravados na cruz, para que permanecesse imóvel, nós vemos todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus com o pecado. Na sua involuntária nudez, para que fosse chacota, nós vemos todas as vezes que nós fomos imodestos. Na sua carne, terrivelmente dilacerada, nós vemos todas as vezes que nós satisfizemos impiamente os nossos desejos mais baixos. Meus amados irmãos, é a presença da morte, é a cruz que manifesta para nós a nossa vida, o terror do nosso pecado e serve-nos de meditação para que nós pensemos na nossa morte. E se vamos querer ressuscitar para a vida, para a união eterna com Cristo, ou se nós havemos de ser julgados, joio, dignos do fogo eterno, da condenação, a passar uma eternidade apartado de Deus. Não, meus amados irmãos, morrer bem significa morrer unido com Jesus nosso Senhor, longe dos laços do pecado, em estreita amizade e união com Jesus, que é nosso Deus, Redentor e Salvador. A melhor maneira de morrermos bem é vivermos bem, meus amados irmãos, é termos presente aquelas palavras que dizia o jovem São João Vianney. São João Vianney, enquanto trabalhava na lavoura do seu pai, ainda muito jovem, ouvia tocar o sino da igreja que contava as horas e dizia para si mesmo: louvado seja Deus, coragem minha alma, o tempo passa, a eternidade se aproxima, vivamos como queremos morrer. Meus amados irmãos, o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Essa vida breve não é tudo. Se vivermos bem, quando morrermos, quando a morte chegar e sorrir para nós, nós sorriremos de volta para ela. Não haverá tristeza, mas apenas sorrisos. Sorrisos por aquilo que deixamos, pelas obras boas que deixamos e pelo céu que nos espera. Também a Ave Maria é uma constante lembrança para nós da morte. Todas as vezes que nós a rezamos, nós nos lembramos da morte e apelamos à nossa sacrossanta advogada no céu. No momento do nosso juízo, Nossa Senhora se lembrará de todas as vezes que nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.